Mais longe. Oferecimento Solar Anita. Residencial Sênior. Lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos. Tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60. Vida compartilhada e inteligente. E Clínica Teicher. Essencial como sorrir. Bom dia! Estamos começando o Mais Longe de hoje para falar aí sobre atendimento à distância, atendimento de saúde e tecnologias. E para falar sobre isso, teremos aqui neste primeiro bloco algumas modificações. Vamos ver se todo mundo vai acompanhar essas modificações que a gente está propondo aqui no Mais Longe de hoje. E eu já começo dando bom dia para os meus colegas queridos, Samanta e Thiago. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Thiago. Bom dia, hoje eu tô, olha só, vamos falar de telemedicina também? Sim, a gente vai falar de telemedicina. Então eu já tô aqui preparadinho, aqui ó, tem um carimbinho. Tá, tu veio... Carimbinho, olha só. Que é isso olha, aí, ó? Olha aqui. Thiago de médico. Thiago, é quase exercício legal da profissão, eu Thiago. também tô achando. Tá, Será que isso pode? Vocês estão querendo me derrubar daí, né? Sim, tia? né? De manhã cedo, tu já chega pronto desse Tem jeito. até um talãozinho, um bloquinho ali, como é que se chama aquilo? Um receituário, Thiago. Receituário, tia. Só que não tá no meu nome. É, né? Mas só você tem algumas sabia, falhas. Michele, você sabia que a gente tem que tomar cuidado também? Então, a gente vai também discutir hoje desse exercício, né? Como que é o credenciamento dos profissionais da saúde, né? Nessas plataformas de telemedicina, né? Eu sei da psicologia e vou falar um pouco. E até todo esse cuidado, né, Samanta? Isso é bem interessante, todo esse cuidado que certamente o convidado, o Victor, vai estar nos comentando no segundo bloco, que as plataformas elas precisam ter, né? Sim. Então, para prospectar esse fornecedor, esse prestador de serviço para estar trabalhando com ele ofertando o serviço dele, tem que ter cuidados assim muito específico assim e muito claro, né? E tu sabe que para falar sobre isso também, hoje a gente tem a doutora André, que vai nos falar um pouco sobre como é que está a regulamentação da telemedicina, né? Lá no último bloco. Então, acompanha aí, porque hoje o programa está bem fofinho e super informativo também, né? Mas tem uma coisinha que eu vou dar uma dica pro Victor depois. Qual? O Victor, que tem toda, né, startup, daí certamente vai bombar aí a nível nacional rapidinho. Não dá para os médicos continuar usando só o sobrenome. Meu Deus, isso é uma dificuldade. Tu vai indicar um médico, daí agora essa semana eu fui indicar o médico de joelho, né? Já volta e meia preciso usar. Sim. Daí eu, não, fala com o Schwank. Daí a pessoa, escreve aqui para mim. Puxa, Schwank. Já que a gente está falando em digital, vamos mudar, né? Podia ser, já que é Roberto Schwank, um abração, Roberto. Beto do Joelho. Beto do Joelho. Tá querendo ver um link pros... Alfredo Cataldo. Fred da memória. Fred da memória. Fred da memória, gente. O José Celestino. Tino. O Tino. O Tino. Pô, a gente está falando em plataformas digitais. Vamos simplificar um pouquinho, né? Tem um compadre meu, Delia. Só que é D''Elia. Meu Deus do céu, para escrever uma briga. Duda da família. Duda da família. Thiago. Então a gente Ainda bem que todos que você citou são nossos parceiros colegas próximos, assim, né? A gente vai evitar o constrangimento de algo pior. Não, e assim, Thiago e Samanta, né? Vamos pensar aí, a gente está falando em atendimento à distância e o quanto isso não é proliferar a palavra, mas o quanto isso ganhou força, principalmente agora no período da pandemia, por conta dessa necessidade, né, das pessoas não poderem sair de casa, mas terem a necessidade, sim, de manter seus tratamentos, acompanhamento, diagnóstico, prevenção e tratamento. E isso que tu está falando, né, Michele? Essa semana acabei estudando muito a respeito, né, da telemedicina. Então, claro, hoje a gente tem uma questão muito importante, assim, que quase 90% dos atendimentos dos hospitais não são casos para serem atendidos em um hospital. Sim. Poderia ser resolvido de outras maneiras. Claro, normalmente, quando a gente tem um médico mais próximo, a gente acaba utilizando uma videochamada do WhatsApp Medicina. Né? A gente acaba utilizando aquele contato por telefone e resolvendo, às vezes, algumas coisas quando a pessoa é muito próxima.
Mas, claro, isso precisa se profissionalizar. Por quê? Porque daí não precisa ter na minha opinião, claro, na minha humilde opinião, não precisa haver uma demanda tão grande nos hospitais por situações que poderiam ser resolvidas de outras maneiras, já que as pessoas muitas vezes não buscam postos, unidades básicas de saúde, elas terem uma outra opção assim de, poxa, telemedicina, entrou em contato, ainda soube um caso essa semana, que a pessoa estava com alguns problemas assim, mas soluções básicas, ela baixou o aplicativo ali, entrou em contato 5 minutinhos. A gente sabe que tem muitos planos que aderiram à questão do atendimento à distância, mas o que é importante a gente poder pensar aqui juntos nesse momento, né, Samantha e Thiago, o quanto isso é um mercado em expansão, até eu dei uma olhadinha. Eu acho, Michele, e o mercado de saúde cresceu e atingiu 546 bilhões. Né? É um valor, assim, muito significativo. Mas, na realidade, com a pandemia, só acelerou esse processo. Né? Isso já vinha sendo construído há bastante tempo. Né? Eu posso falar assim, com relação à psicologia, né? O atendimento online. Ele vem sendo pensado, né? Experimentado aí, quer dizer, pensado desde 94. 2005 começaram a falar sobre orientação psicológica online de caráter experimental. Né? Então, não se configurava o processo terapêutico. Só em 2012 que liberaram para os psicólogos com orientações, com plataformas online, né? E agora a gente está aí passando por esse período, alguns foram autorizados os atendimentos online, né? Então é tudo muito recente, né? E a gente tem que pensar quais são os entraves também desses atendimentos, né? A minha opinião é que veio para ficar. Tá? Na verdade, eu acredito que a telemedicina vai acontecer algo muito semelhante ao que aconteceu com o Skype. Tinha, mas as pessoas usavam muito pouco. No momento que houve uma necessidade grande, entrou o Zoom, entrou o Meet, entrou e vieram para ficar. Eu acredito que as pessoas... Eu não vou falar em novo normal, porque, na verdade, eu acredito que a gente realmente precisa esperar para ver como que vai ser. Mas eu acho que as pessoas... Vão aproveitar essa facilidade assim de... Tá, e quem sabe a gente traz uma outra opinião aqui para a gente poder continuar a nossa conversa. Boa, gostei. Pode ser? Gostei. Então eu vou chamar o Palavra do Especialista para ver o que a gente tem aí de ideias e de uma opinião diferente da nossa para poder continuar discutindo. Por favor. Olá, Thiago, muito obrigado pelo convite, saudações ao público que está nos assistindo e tentando colaborar com as discussões. O que eu queria colocar aqui na mesa é que a telemedicina, que é o tema de discussão aí hoje, não é uma novidade no meio da saúde. A telemedicina já é discutida há mais de 30 anos no segmento saúde. Acontece que agora, com a pandemia, ficou evidente que ela era uma solução eficiente para a gente transpor todas as restrições que vieram junto com a pandemia. E nesse momento a gente conseguiu passar por cima de todas as barreiras e resistências que existiam para uma implantação em larga escala da telemedicina. E executando a telemedicina fica também evidente o benefício que esse modelo traz para as pessoas da terceira idade. E a reflexão interessante que eu deixo aí para a discussão de vocês e que acho que merece uma abordagem é que apesar das pessoas de mais idade serem muito beneficiadas com esse modelo por motivos óbvios, né, por não precisar se deslocar, por poder ter um acompanhamento mais permanente, por poder ter acesso fácil ao seu médico, a realidade é que as pessoas de uma geração mais nova, as pessoas mais jovens é que acabam tendo grande facilidade no uso e que provavelmente irão representar uma pressão social para que a telemedicina se estabeleça como um novo padrão de atendimento. Mesmo após a vacina, mesmo após o término da pandemia, muito provavelmente o processo de atendimento de saúde não voltará mais a ser o mesmo. Uma barreira foi rompida e a tendência é que as pessoas cada vez mais exijam esse pronto atendimento, essa prontidão, essa velocidade, essa efetividade no modelo de relacionamento com o seu médico. Tá bom? Espero que tenha colaborado aí com vocês e eu estou sempre à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.
Vitor, é o Vitor Ferreira, então, administrador e gerente de TI do Hospital Moinhos de Vento. Muito obrigada aí pelas considerações. Eu acho que tu nos desperta aí para falar dessa pressão social daqui a pouco da população um pouco mais jovem, para a gente poder começar a pensar que nessa nova modalidade de atendimento, que não é tão nova, mas que vem para ficar. Mas, Michele, toda mudança gera um desconforto, né? Então, a gente está passando por uma série de mudanças desse paradigma, né? Da telemedicina, desses atendimentos. Então, tem resistência à própria tecnologia, né? Pessoas com um pouco mais de idade. Então, é sobre isso que daí a gente vai falar no próximo bloco, já com o nosso convidado, que também é Vitor. E aí a gente já volta, não sai daí. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Taicher, essencial como sorrir. Bom dia, estamos de volta e para quem está chegando agora no Mais Longe, o assunto hoje é sobre saúde e o uso das tecnologias. E a gente tem um convidado bem especial, que é o Vitor Marcondes, então, que vai nos contar como é que está funcionando isso lá em São Paulo. E aí eu já queria dar bom dia para o Vitor. Vitor, tudo bem? Tá nos ouvindo, Vitor? Bom, enquanto a gente não consegue escutá-lo, eu vou dar bom dia para Marilice Carrer, Santa da Silva Garcia, Rose Mendes Correia, Kátia Paim. Um beijo para vocês que estão acompanhando a gente aqui pela live do Instagram. E deixa eu dar um outro recadinho, Samantha. Quem está nos acompanhando, por favor, aí, o objetivo é a gente atingir o maior número possível de pessoas. Então, compartilha ali no Facebook o programa Mais Longe. Abre sala, olha, o programa é nosso, então vamos compartilhar, vamos divulgar para que chegue a mais e mais pessoas. Isso aí, vamos fazer uma bagunça bacana aí do que está acontecendo. E até eu vou comentar uma questãozinha aqui, ó. Depois o produtor vai querer o meu pescoço. Mas eu vou abrir seguidinho aqui depois no último bloco. Vou sortear um mousepad e uma xícara do Mais Longe. Ai, tá muito lindo! Tá muito lindo esse mousepad. Para quem compartilhar o nosso programa. Sério, eu posso concorrer ao mousepad? Não, eu quero. Não, eles estão só comigo. Gente, eu quero dar bom dia também para Carla Azevedo, para Cida Lopes, para Michele Camilo, lá da Espanha. Psicólogo Sérgio Cota, Celso Garcia, Joaquim Terra, Carlos Calmon, Nossa, Paulo muita gente, da mas isso aí é uma lista de aprovação do vestibular praticamente, né? Quando lia no jornal. Meu Deus, passaram na Federal. Passaram, parabéns. Então, bom dia, Vitor. Tá nos ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Então agora o papo começa. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo ao Mais Longe. Então, Vitor, nos conta um pouco como é que é esse negócio aí de atendimento, né, de uma clínica especializada aí no público 50+. Super legal, assim, vocês tocaram vários pontos interessantes, vai ser super interessante debater algumas das questões que vocês trouxeram. A Nilo Saúde é uma clínica especializada no público 50+, que faz todos os seus atendimentos via telemedicina. E nós atendemos pacientes no Brasil inteiro, né? Não é só em São Paulo, por conta dessa facilidade de poder atender os pacientes de uma maneira remota. A gente tem uma equipe multidisciplinar, que é composta por médicos, enfermeiros, psicólogos também, e um coordenador de cuidado, que tem o intuito de virar a referência desse paciente e acompanhar ele longitudinalmente. Também para evitar que ele vá no pronto-socorro desnecessariamente, como o Thiago mencionou, né? Muito da população em isolamento atualmente não quer ir no pronto-socorro ou no hospital por questões pequenas, que poderiam ser evitadas com uma teleconsulta. Então, esse é um dos grandes intuitos assim, da nossa plataforma.
E ela é uma plataforma, então a gente está falando de não só de tratamento, mas também de prevenção. Porque tu falou em gerente de cuidado, é isso? Perfeito. É uma plataforma de prevenção e promoção de saúde, não só de cuidados de doenças, né? Nós também cuidamos de doenças crônicas, de doenças agudas, mas o principal intuito, né, é criar um plano de cuidado com os nossos pacientes para poder acompanhar ele à medida que ele for envelhecendo e promover um envelhecimento saudável. Então a gente fala muito sobre nutrição, sobre exercício físico, sobre um plano de envelhecimento para esse paciente, para que ele não fique doente no futuro. E, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisinha, assim, quais os cuidados que a Nilo ela toma para poder cadastrar esses profissionais na plataforma? Thiago, Porque isso é você muito viu, importante. né, Vitor? Ele começou o programa Sim. de médico, né? Então a gente tem que tomar veio de cuidado. Quase um Galera, exercício legal da profissão. Daqui a pouco já estava verificando pressão aqui do pessoal. São algumas medidas que precisam se tomar. Assim, do mesmo jeito que antigamente no espaço físico, né, você precisa também tomar algumas precauções para garantir que aquele médico é médico de verdade, né? Só que a barreira ficou mais baixa. Hoje em dia, qualquer um não precisa ter um consultório, né? Então, só o espaço físico já garantia uma barreira de entrada um pouco maior. Hoje em dia, precisa-se analisar alguns detalhes, né? Você precisa saber se esse profissional, seja ele psicólogo ou médico, ele é registrado no conselho referente à sua profissão, então no CRP ou no CRM. Se ele for um especialista, você também precisa verificar se ele é registrado no conselho dessa especialidade, porque pode acontecer muito de médicos falarem que são especialistas em alguma área, mas não serem. E, além disso, usar uma plataforma que é confiável, né? Então, ou que ela é credenciada pelo seu plano de saúde, ou que ela é credenciada nos conselhos, e verificar efetivamente a procedência do meio digital que você está utilizando. Além disso, por último, para receber uma prescrição digital, o médico ele precisa ter um certificado digital. E para tirar o certificado digital, ele precisa provar que é médico. Então, se você estiver recebendo uma prescrição através de uma plataforma formalizada de prescrição digital, que também tem sua certificação digital, esse médico já passou por um processo que garante que ele pode estar enviando aquela prescrição para você. Então, sabe que quando a gente está falando desse mercado de saúde e tecnologia, a gente tem toda uma questão aí com a questão da proteção dos dados também, né, Vitor? Que é um aspecto até que a gente vai discutir um pouco mais no terceiro bloco, mas por conta da responsabilidade, né, que todos têm com a segurança dos dados, né? E por ser uma plataforma, como é que vocês conseguem... E que o cliente também tem, né, Michele? O cliente também tem esse receio de, olha, já é difícil tu botar o CPF às vezes numa plataforma. Como que vocês conseguem gerar essa segurança para os usuários, Vitor? Principalmente agora com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, isso é uma questão que está super em debate, né? Isso. Ela deve entrar em vigor... ela ia entrar em vigor só ano que vem, agora inclusive, deve entrar em vigor mais rápido. E nós, especificamente, estamos tomando todas as precauções possíveis para poder estar de acordo com a nova lei. E a nova lei, ela estabelece vários protocolos, mas principalmente de onde como essa informação é armazenada e como ela é compartilhada. O paciente precisa dar consentimento de que os seus dados de saúde serão compartilhados, caso eles sejam compartilhados entre uma equipe multidisciplinar ou com outros profissionais de saúde, e a plataforma, ou quem quer que seja que esteja guardando os dados desse paciente, precisa garantir que ela é guardada num ambiente seguro, que não vai ser hackeado, né, e esses dados não serão vazados de nenhuma maneira. Então, e a maioria das operadoras, todas elas também estão super preocupadas com o LGPD. Então, todas as startups ou empresas que se credenciam numa operadora, hoje em dia, por exemplo, já tem que estar de acordo com essa lei. E Vitor, assim, a gente até estava conversando, vocês denominam a empresa como uma clínica digital, é isso? Isso, a gente é uma clínica digital multidisciplinar, é assim que a gente se posiciona. Por quê? Porque a gente faz a atenção
dos nossos pacientes de uma maneira 100% via telemedicina, e o nosso grande foco é esse foco de atenção primária, que a gente chama, né? Isso. É um foco de virar referência do paciente e acompanhar longitudinalmente. Uma coisa que eu não mencionei, que é super interessante, e de um fato que vocês, inclusive, trouxeram no bloco anterior, é a facilidade de acesso dessa população 50+, com uma plataforma digital. Por isso, né, a gente desenvolveu todo o nosso meio de comunicação com os nossos pacientes via WhatsApp. Então, é muito fácil do paciente usar. Ele se comunica com o time de saúde via WhatsApp, manda mensagem, recebe prescrição, marca consulta, e na hora da consulta ele só precisa clicar num link e vai para uma plataforma onde ele faz a consulta, garantindo a segurança de dados de uma maneira estruturada. E é por isso que a gente se chama de uma clínica digital, porque a gente vira efetivamente o médico desse paciente, o time médico desse paciente, mas de uma maneira remota. E eles conseguem Calma, avaliar... gente, um de cada vez. Opa. Obrigada. Eles conseguem avaliar o cliente, a especialidade que eles estão usando depois, Vitor? Gerar dados, banco de dados? Na nossa plataforma, especificamente na Anilo, nós temos médicos generalistas e médicos geriatras, né? Então, e os pacientes podem verificar, assim, a gente disponibiliza o nome dos médicos, o registro deles nos conselhos e etc. Eu não sei se eu entendi direito a outra pergunta. Se o usuário, o paciente, ele avalia o atendimento? Sim, os pacientes, eles podem... a gente sempre passa com eles, né, pós-atendimentos, para entender como eles avaliaram. A gente rastreia, né, diversos dados no sentido de engajamento, de como se a gente tem sido resolutivo nas demandas de saúde deles, e eles podem também verificar como que nós guardamos os dados deles, né, e como que isso tudo fica armazenado num lugar seguro onde eles podem confiar e que não será vazado. Só que eu estava aqui pensando, Vitor, por essa modalidade de clínica digital, a facilidade de chegar em espaços em que o especialista não consegue chegar, porque hoje a realidade do Brasil é que a gente tem muito menos geriatras do que deveria para atender a nossa população que está envelhecendo. E há uma concentração de geriatras, basicamente aí na região sudeste, então São Paulo tem uma concentração bem grande de geriatras, e tem lugares do país que praticamente não tem essa especialidade. Então, essa é uma alternativa para que essa especialidade comece, então, a chegar em lugares em que os médicos não conseguem chegar. Vide aí o ensino à distância, né? Que com tantas resistências aí está mostrando que consegue chegar em populações que não tinham nem acesso ao estudo, né, Michele? Eu queria abordar também, perguntar para o Vitor quais são os limites dos atendimentos, né? Vou dar um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, um caso de suicídio, né, de ideação suicida, a gente tem que encaminhar para um atendimento presencial, né? Então, eu queria escutar de ti como que como que vocês trabalham essas limitações, né, dos atendimentos. Não, perfeito. A gente tem uma preocupação super grande quanto a isso, né? Então, a gente sempre indica para os nossos pacientes, se ele tem uma demanda muito urgente, que ele, inclusive, procure o pronto-socorro, a ambulância, antes de falar com a gente, né? Principalmente se for alguma demanda de saúde física, né? O paciente quebrou a perna, caiu. Via telemedicina, você não vai conseguir resolver um problema deles. Você precisa chamar uma ambulância ou chamar o direto para o pronto-socorro. Porém, muito por conta da pandemia, as fronteiras da telemedicina foram empurradas, né? Hoje em dia, a gente percebeu-se que se consegue resolver muito mais questões de saúde do que antigamente se esperava. Hoje em dia, na Anilo, a gente resolve praticamente 85% a 90% das demandas de saúde que os nossos pacientes trazem para a gente. E é algo que mesmo os nossos geriatras, antes da pandemia, não tinham certeza se seria possível.
porque não estavam acostumados a fazer atenção via vídeo. Mas tanto a população quanto os médicos se acostumou a fazer esses atendimentos, e a gente tem conseguido, por exemplo, tratar de dores, fazer exames básicos com o paciente via vídeo, que têm sido incrivelmente resolutivos. Porém, sempre existem os casos onde a atenção digital não é a recomendada. E nesses casos, o paciente geralmente precisa ser encaminhado para um consultório físico ou para um hospital. E vai do profissional e da plataforma ser bem transparente com o paciente em quais casos ele deve procurar a plataforma ou não, e ter um modelo de triagem onde ele consegue dizer, né, olha, isso que você tem, nem adianta eu te conectar com um médico, melhor você ir direto para um pronto-socorro. E daí tem diversos casos, né, como o que você mencionou, por exemplo, que o paciente não provavelmente teria que ser encaminhado para um psiquiatra, para um psicólogo, de um acompanhamento mais longitudinal e presencial. Sabe, Vitor, que no Mais Longe a gente tem alguns quadros e um deles se chama Fala Mais Perto. E aí no Fala Mais Perto a gente convidou o Gustavo Isolan, que é diretor científico da Ciane, para contar um pouco como é que está a experiência da Ciane aí, que já tem um tempo no mercado com a questão de diagnóstico. Então chama o Fala Mais Perto aí para a gente conhecer. Porque a telemedicina, ela continua sendo medicina. Ela é, eu diria, ela é 95% medicina e é 5% tecnologia. Então não é a tecnologia que vai fazer um diagnóstico melhor, que vai atender um paciente melhor, ainda continua sendo a própria medicina, a própria telesaúde, que é uma mistura que tem não somente o conhecimento científico, mas também tem arte, tem empatia. Nós fazemos telemedicina há mais de 8 anos na nossa empresa, né? Nós já temos aí milhares de atendimentos e podemos ajudar, então, milhares de pessoas nesses últimos anos. É uma empresa que faz teleneurologia e teleneurocirurgia, né? Dando opinião e fazendo regulação de pacientes. Temos uma equipe grande de médicos, né, todos altamente capacitados. Coronavírus vindo agora, houve uma liberação para a telemedicina ser feito de médico para paciente. Muito obrigada, Gustavo. E aí, então, uma experiência aí já mais... Uma caminhada aí na questão inclusive da neurocirurgia, orientando outros médicos. Mas tu vê que interessante, né, Michele? Ele comentou em 95% tecnologia e 5% medicina. Certamente... Não, ao contrário. 95% medicina e 5% tecnologia. Isso. Então, oi? Por favor, né, Thiago? O que eu falei é o contrário. 95% medicina. Você viu que dá colocar o jaleco, Michele? A pessoa já acha que agora é médica, né? Então, na verdade, claro, a gente percebe que a essência, ela mantém, tá? Que é a medicina, que é a psicologia, que é os atendimentos. Mas a tecnologia, ela é o meio. Então, ela não é o fim, ela é o meio. Ela é a ferramenta. Ela é a ferramenta, exato. Então, na verdade, claro, a gente sabe que existe assim uma certa resistência por parte de muitos médicos. Tá? Entrar aí numa polêmica rapidinho. Porque na verdade os valores vão a resistência são de dois lados. O custo vai baixar porque não é presencial, mas a discussão do custo ela está relacionada diretamente também ao conhecimento. Né? O conhecimento para a formação ele é exatamente o mesmo do atendimento presencial ou virtual. Exato, e às vezes o presencial hoje a gente tem empresas que fazem um atendimento com custo muito baixo. Sim. Só que trabalham no volume. Então, na verdade, tu imagina tu ter a tecnologia, só que tu tem um profissional com uma excelente qualidade, que tu não teria acesso, ou tu precisaria, assim, para ter um atendimento com aquela pessoa daqui uma semana, daqui um mês, tu conseguir ter em um dia. Sim. Então, acho que essas facilidades a tecnologia vai nos trazer. E quem sabe a gente pergunta para o Vitor como é que funciona a questão do custo?
Era uma boa, né? Eu acho que né? isso Aproveitar que a gente tem um convidado aqui e falar com ele. Né, Vitor? Por que custa sempre a saia justa, gente? Ninguém gosta de falar de dinheiro nesse mundo. Eu gosto. Alguém tem que gostar de dinheiro, né? Diga, Vitor. Existem alguns modelos, né? Assim, na Anilo especificamente, a gente é remunerado pelos planos de saúde, né? E os planos de saúde, eles remuneram a gente por paciente. Porque para os planos de saúde de total interesse deles que eles tenham pacientes mais saudáveis, que esses pacientes se adoeçam menos, né? Então, para eles fazem sentido. Para as outras plataformas, onde o médico atende e é pago por consulta, eu entendo essa preocupação, né? Mas o que a gente tem visto é que a remuneração da teleconsulta em si não tem reduzido substancialmente a ponto de não fazer sentido para o médico, principalmente considerando que ele não tem todo o custo, né, de um consultório que ele teria que ter para fazer essa atenção. E, além disso, a telemedicina tem sido uma ferramenta para fidelizar ainda mais o paciente. Então, ele faz as teleconsultas, mas, eventualmente, o paciente tem que ir para o consultório, tem que também fazer a atenção física. Então, para os médicos, tem servido como uma ferramenta para aumentar também a renda deles, né? Então, eu acho que era uma preocupação que dada a pandemia, foi um pouco que já desmistificada. E eu concordo que é algo que veio para ficar. Não tem mais muito volta, no sentido de que a população também gostou e tem se acostumado com isso. Eu acho que a lei vai se adaptar, vão haver algumas mudanças, principalmente pós-pandemia, mas é uma nova realidade que eu acho que todos vão se acostumar nos próximos anos. De fato, assim, a gente também tem que se habituar a esses processos de mudança, né, Vitor? E de muitas formas facilitou o atendimento. Acho que, claro, no aspecto da medicina, no aspecto da psicologia. Então, um beijo para a Adriane De Rose, né, que é psicóloga aí, e que no caso... eu quero mandar um beijo para Samantha Citardi, psicóloga Citardi também, que tá aí nos acompanhando. Sabe que é uma boa psicóloga, aqui, assim, né? Eu tô no estúdio, né, gente? É verdade. Um beijo pra ti. Voltei, né? Mas, claro, eu vou comentar uma questãozinha que, olha, é curta e direta. Aceita que dói menos. Pensa 15 anos atrás. A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha Facebook, o Google não era tudo isso, a gente não tinha Airbnb, a gente não tinha aplicativo de mobilidade. Mas tinha Orkut, nem tinha Orkut. E a gente não tinha aplicativos de mobilidade. Hoje, a gente não consegue viver sem essas tecnologias. Então, se a gente vai viajar, a gente usa uma. Se a gente vai se movimentar dentro da cidade, a gente usa outra. Então, na verdade, claro, a tecnologia, ela veio para ficar. Então, claro, a gente só precisa ter o cuidado de estar com empresas confiáveis, tá? Empresas que realmente estejam ligadas, igual o Vitor comentou, a planos de saúde sérios, tá? E aí sim, a gente tomar essas precauções e aproveitar os benefícios que ela pode trazer. Realmente de nós ter um histórico e não precisar guardar aquele bolo de documentos em casa e raio-x e não sei o que, e consulta médica, saber qual o medicamento que tu tomou há 4 anos atrás, então tudo isso tu consegue ter em nuvem. Aí eu acho que tem uma questão de dados que a gente até vai discutir um pouco mais adiante, mas eu queria perguntar para o Vitor qual é o principal desafio hoje da Anilo. Então, assim, o que ele entende hoje como o que tu entende, Vitor, como teu principal desafio hoje? São 2 desafios, basicamente. Um deles é expandir pelo Brasil. Uma das coisas que vocês mencionaram é muito verdade, né? Existe uma falta de geriatras pelo Brasil e de médicos especializados em atenção primária. Então, uma das nossas dificuldades é conseguir atingir pessoas fora dos grandes centros que não têm acesso a esse tipo de cuidado e que poderia ter como uma plataforma via a Anilo, como a Anilo, né? O segundo foi a dificuldade de criar uma plataforma que funcionasse, mas fosse muito fácil para o paciente usar. Que ele não tivesse que baixar um novo aplicativo, que ele não tivesse que fazer nada novo do que ele já está acostumado. E essa eu acho que é a dificuldade que a gente tem já
quase completamente ultrapassado, mas ainda é uma pequena dificuldade, né? Por conta de ter desenvolvido uma plataforma que é baseada no WhatsApp do paciente, né? Então ele não tem que baixar nada de novo. Mas mesmo assim, ainda existe uma certa desmistificação do uso da tecnologia para telesaúde, para telecuidado, que é um obstáculo, né, que a gente vai ter que superar nos próximos anos, principalmente quando focado na população acima de 50 e 55 anos. Vitor, então assim, a gente já queria te agradecer muito a tua participação aqui hoje, por ter nos esclarecido e nos apresentado também a Nilo, né, que é um serviço à disposição, né, a gente inicialmente... Mas o Vitor tem que passar o endereço da Nilo ainda. Claro, tem que passar o endereço, né, então eu estou tentando fazer isso com o tempo, né, tu podia me deixar trabalhar, né, muito obrigada. Vou tomar um chimarrão. Vai tomar um chimarrão. Então assim, por favor, Vitor, né, antes dele me interromper, eu ia te pedir então, né, para apresentar a Nilo, deixar o contato da Nilo para que as pessoas possam conhecer esse serviço. Perfeito. É só entrar no nosso site, nilosaude.com.br. Nilo é como rio, Nilo, saude.com.br. A gente atende pacientes com plano de saúde, mas durante a pandemia nós estamos atendendo alguns pacientes gratuitamente também, para ajudar a aumentar o acesso e cuidar da população que está em isolamento. Tem um tempo delimitado e a gente também tem um número máximo de pacientes que a gente consegue atender dessa forma gratuita com base na capacidade do nosso time, mas todo mundo que estiver interessado é só entrar lá no site, no nilosaude.com.br, tem um formulário para se inscrever e o nosso time de cuidado entra em contato para fazer um primeiro acolhimento, para explicar como a clínica funciona, e para colocar esse paciente nos cuidados continuados e resolver as demandas de saúde eventuais que esse paciente venha a ter. Vitor, muito obrigada e muito relevante essa informação né, do atendimento gratuito possível, até para as pessoas também terem acesso a essa tecnologia, né, a esse serviço. E agora, Thiago, a gente também precisa, né, mandar um super beijo aí para quem nos apoia. Nossos super parceiros. Os nossos super parceiros, começando aí pela Samiras Equipamentos Médicos, Solar Anita, um beijo para os residentes, Clínica Teicher, quem mais aí nós temos? Funerária Reunidas. Eu que sempre falo. LS Farmácias, olha, a farmácia ali num bairro Moinhos de Vento, então quem mora próximo ali, nada como ir numa farmácia perto da sua casa. Home Care Salute, então nesse momento beijo para as gurias da Salute. Nesse momento agora principalmente de isolamento, existe uma dificuldade muito grande de tu conseguir profissionais, então a Home Care Salute, eles têm essa capacidade de conseguir profissionais com qualidade para estar direcionando para sua casa. E quem me fornece as roupas aqui, que eu fico galetão, Social Express. Dá para alugar roupa, então quer sair, tá meio proibido isso, né? Mas né? Se der para sair, então casamento, aniversário, Social Express fica bonitão que nem mesmo que seja por videoconferência, se arruma para videoconferência, né? Ontem eu tinha uma formatura de uma colega nossa e tava toda chiqueteira. Toda chique, claro, né? As pessoas não abrem mais a câmera de pijama. Videochamada, então, olha lá, Social Express vai lá e aluga um traje bonitaço, assim, igual o meu. Então, gente, assim, Vitor, muito, muito obrigada. O contato da Nilo já ficou ali na tela também para as pessoas terem acesso. E a gente vai encerrando esse bloco e no próximo tem Indireitos. Então não sai daí que a gente já volta. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Teicher, essencial como sorrir. Bom dia, estamos de volta com Mais Longe aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também em todas as plataformas digitais da RDC TV
para falar, né, continuar o nosso bate-papo hoje sobre saúde e tecnologia. Então a gente conversou agora com o Vitor da Anilo Saúde para entender um pouco sobre essa questão de clínica digital, como é que funciona, especializada no público 50+. E agora o papo é com a gente aqui, né, Thiago, né, Samantha? Adorei o papo com o Vitor. Bem bacana, né? Muito legal mesmo. Então, e muito certamente, legal. assim, eu acredito que a médio prazo, eu acho que essa é a tendência para atender aquela, igual a gente comentou bastante, aquela primeira demanda. Então, e já ter esse a atenção filtro. primária, né? Exato. Acho que esse é um fundamento da saúde pública de modo geral, a atenção primária na prevenção. Né? Quando a gente trabalha com prevenção, a questão de atendimento mais curativo, ela diminui, né? Não, e até a gente tem alguns hospitais em Porto Alegre que eles conseguem dar uma assistência através da telemedicina a hospitais do interior e a postos de saúde. Então, unidades básicas. Exato, esses aí também. Esses também. Esses Mas também. vocês sabem que assim, então, ó, Samantha, rapidinho aqui, daí diminui aquele deslocamento, às vezes, das pessoas de 250 a 300 quilômetros. Exatamente. Dentro de uma van, dentro de um ônibus, para poder ter um atendimento e voltar para sua cidade. Então, consegue trabalhar nesse formato de telemedicina. Com certeza, mas sempre falando que cada demanda é uma demanda, tem as suas limitações, né? Tem as suas restrições e é importante a gente poder falar que precisa de uma avaliação justamente para ver se o paciente pode ser atendido, não pode ser atendido, né? Isso é bem importante a gente poder frisar também, né? Mas por isso plataformas assim sérias como a do Vitor. Então, e aí eu já queria aproveitar e chamar a doutora André, que é especialista em saúde, né, militante na área da saúde, adoro falar isso, né? Ela é advogada especialista em saúde. Nossa, é militante. Ela é militante, mas ela tem tanta especialização que eu até me perco para falar, então por isso que eu nunca falo. Porém, ela é presidente da Comissão de Direito da Saúde da Associação Brasileira dos Advogados. E aí a gente conversou com ela e pediu, né, doutora Andréia, nos fala um pouco sobre a questão da legislação da telemedicina. E aí vamos ver o que ela tem para nos dizer. Chama aí, por favor. Bom dia, tudo bem? Telemedicina, um assunto bem delicado. Em 2002, o Conselho Federal de Medicina criou a Resolução 1643, a qual previa a possibilidade de telemedicina no Brasil, porém ele não trouxe nenhuma regulamentação quanto a isso. Em 2018, nós temos a atualização com a Resolução 2227, de 6 de fevereiro de 2019. Porém, ela trouxe muitas polêmicas na área jurídica, na área médica, e em questão de 15 dias ela foi revogada. Em 2020, nós temos a Lei 13.979, a qual trata das medidas de enfrentamento à saúde pública, trazendo o isolamento e a quarentena. Nesse novo cenário, ficou interessante trazer novamente a possibilidade da telemedicina. Com isso, em abril, exatamente dia 15 de abril, nós temos a Lei 13.989, a qual prevê a telemedicina no Brasil em período de pandemia. Porém, é uma lei muito pequena, uma lei enxuta, que não traz nada referindo ao sigilo, à segurança dos dados do paciente. Cabe salientar que a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10º, prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, cabendo indenização por danos morais e materiais, caso seja violado alguma coisa nesse sentido. Fala-se muito também na LGPD, que é a Lei 13.709, a Lei de Proteção Geral de Dados, que ela é uma lei aprovada em 2018, mas ainda não entrou em vigência, não entrou em vigor. Mas ela vai fazer o quê? A ideia dela é criar um cenário de segurança jurídica. No caso da telemedicina, principalmente na proteção dos dados sensíveis do paciente, através de um protocolo de segurança,
E também da necessidade do consentimento do paciente através de um termo específico de consentimento. Um dos problemas que todo mundo está preocupado hoje é se os trabalhos realizados na pandemia, após a pandemia cessar, futuramente, havendo algum problema, poderá ensejar uma ação judicial? O que nós sabemos por hora é que a telemedicina chegou para ficar. Nós só temos agora que, de uma certa forma, regularizar isso especificamente e pormenorizadamente para que obtenhamos frutos nesse sentido. Foi um prazer ter estado aqui com vocês e até a próxima. Doutora Andréia, muito obrigada. E aí, esclarecendo alguns pontos dessa lei geral aí de proteção dos dados, que para nós também é importante, né, Tiago? Ter essa segurança, né, Samanta, da onde vão os nossos dados, o que se faz, né, com os dados que a gente fornece, porque isso sim é um risco. Você sabe que até na parte de comunicação, né, as pessoas ficam desconfortáveis, né? Às vezes no consultório não tem tanto essa barreira. Então, isso pode gerar também esse desconforto, alguns sintomas de ansiedade, a pessoa ficar ansiosa neste primeiro contato, também de forma digital, né? Pois então, tu sabe que eu ouvindo alguns terapeutas falando, eles dizem que o lugar em que eles mais fazem atendimento é dentro do carro. Os pacientes vão para dentro do carro porque é o espaço da privacidade para conseguir, então, falar então, das suas necessidades. E aí a gente vê, então, essa necessidade realmente de ter a proteção do dado, da privacidade, que é um direito que não pode ser violado. Né, Tiago? E até, Samanta, até vou puxar um gancho aqui para a Samanta. Claro, a Nilo ela vem trabalhando realmente nesse público 50+, e é fantástico. Acredito que em vários momentos vai evitar que essa pessoa precise se deslocar. A cidade, na maioria das vezes, não ajuda, a questão de acessibilidade. Às vezes o dia também, igual está Porto Alegre hoje chovendo. Então, tem vários senãos que às vezes dificulta a pessoa ir no consultório. Mas, por um outro lado, Samanta, eu quero saber da questão mais psicológica, é um acontecimento a pessoa ela ir no médico, né? Eu tenho amigas que, olha, elas têm grupinho que vão no mesmo médico, então, porque o médico é bonitão e tal. Então, opa, como é que também vai ser essa questão digital, né? Vai ter um catálogo ali com a foto dos médicos. Mas essa questão psicológica, né, Samanta? Por quê? Porque muitas vezes Acho que você está falando do vínculo. São duas coisas. E é um acontecimento, né? É um acontecimento da semana, assim, a tua ida no médico. São duas coisas, né, Tiago? Eu acredito, assim, que a população ela tem que ser psicoeducada em tudo. Então, a população precisa ser psicoeducada na sua prevenção à saúde, né? Tanto física quanto psíquica. Né? Puxando aí para o Setembro Amarelo, né? Essas campanhas de informação, Novembro Azul, o do câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Então, todas essas campanhas, elas são formas de psicoeducar a população para ir no médico só para fazer o check-up e não quando o problema já está instaurado. Né? Então, isso é bem importante a gente poder falar sobre essa parte de prevenção. Tá, mas é aquela senhorinha que é autoestima, assim, a autoestima dela é ela ir lá e o médico elogia ela e fala bem e tal. Isso com a tecnologia perde um pouquinho, né, Samanta? Como trabalhar isso? Não perde? Não. Todo bom, primeiro que receber elogio, quem não gosta, né? Ainda mais assim, se for do médico bonitão, né? Mas aí daí recebe por vídeo. Recebe por vídeo, por que não? Tá, e aquela amostra grátis que tu sempre recebe no consultório, tu já vai louco pra sair com a amostra grátis, né? Mas, Tiago, assim, hoje tu tá problematizando é porque a gente tem que arrumar soluções pra isso. Perfeito, a questão do médico bonitão vai aparecer foto lá no catálogo. E a amostra grátis, vou receber pelo correio? Eu gostei das tuas dicas de nome, hein? Eu prefiro as dicas de nome. Ô, Tiago, olha só, eu queria saber se tu vai ou não abrir esta mala. Já tá na hora? Já tá na hora de abrir esta mala e eu tenho a agenda de curso aqui que eu quero falar também, quero dar dica para quem está assistindo. Então, assim, Samanta, enquanto o Tiago vai abrindo aí essa mala e colocando as coisas para exposição, tu vai dando um pouco da agenda e eu vou te ajudando nessa agenda aí, que tá bonita hoje. A gente tem ciclo de estudos das senescentes, né?
Live às 16 horas, Pais Velhos, Filhos Sem Noção, sobre o lúdico e as atividades possíveis em casa com os pais idosos. Dia 17/9, Saúde em Cores, Setembro Roxo, com os membros da Abras. Dia 24/9, O que há de novo no estudo do envelhecimento, um curso coordenado pela psiquiatra Tatiana Gil, um beijo, Tati, do Mário Martins. Nós temos concurso Diva Gaúcha, a Michele vai falar da Semana Farroupilha, iniciando aí, domingo com a chegada da Chama Crioula de Gravataí. E dia 18, às 14 horas, vai ter uma live sobre prevenção ao suicídio do Sindospa, comigo e com o Dr. Alfredo Cataldo. Ai, um beijo pro Cataldo. O Cataldo, assim, ele recebe tanto beijo da gente que ele já deve, assim, ó, querer receber esse beijo. O Fred? O Fred. O Fred. Ai, meu Deus do céu, professor, olha o que eles estão fazendo, não sou eu, não. Então, mas queria aproveitar e falar que amanhã tem a chegada, porque assim, a Semana Farroupilha toda ela teve que se alterar por conta da pandemia, o próprio acampamento, né? Mas Gravataí está fazendo um movimento muito legal, no CTG, o movimento tradicionalista, e aí amanhã tem a chegada da Chama Crioula na Praça de Gravataí, e eles vão fazer, num dos CTGs, no último CTG que vai receber a Chama, uma espécie de drive-thru tradicionalista. Então que as pessoas vão poder ir passando e conhecendo, conhecendo a questão da música, do chimarrão, da tradição gaúcha mesmo, para a gente não perder isso que é tão importante. E sobre isso é o nosso programa da semana que vem também. E eles vão, claro, até fiquem tranquilos, todo cuidado eles estão tomando na questão dos protocolos também, né? Todos os protocolos de segurança, mas mantendo aí a questão da tradição gaúcha fortalecida, que é tão importante para nós gaúchos aqui. Talvez o resto do país nem conheça, não entenda tanto, né? Por que a gente é tão apegado a isso, mas a tradição para nós ela é um elemento estruturante, né? Então, para quem quiser conhecer um pouco do drive-thru aí da nossa tradição, em Gravataí, amanhã a gente vai estar publicando no Instagram do Mais Longe. Galdério. É um drive-thru Galdério. E eu quero ver as divas gaúchas. Eu também, porque a gente tá na comissão, né, no júri, para escolher a diva gaúcha. Jurados da Diva Gaúcha 2020. Mala, Thiago. Certamente nós somos os jurados mais bonitos, né? Não tenho dúvida. E tu mais modesto. Vamos lá, Thiago. Aqui, abre essa mala. Abre essa mala. Olha o barulhinho. Depois o nosso produtor, ele vai entrar em contato com você que ganhou. Olha só. Quem ganhou? Vai, abre a mala, tchê. Olha aqui. Temos um mousepad. Ai, que lindo. Eu não tenho esse ainda. Não tem, não vai ganhar, tu não compartilhou. Da Graphic Story. Graphic Store, parceirão. Dudu, forte beijo, muito sucesso. Eu já tô com a minha aqui. Já tá com a tua caneca aí. Eu ia abrir a caneca. Não, eu tenho aqui também. A caneca aqui do quem compartilhou e no sorteio vai ganhar, tá? Depois nós vamos entrar em contato para você poder receber o seu E como é que a gente sabe quem ganhou? Eu quero saber quem ganhou. Esse é o produtor do programa, não é comigo. Olha, não foi combinado, hein? Não foi combinado. Mas que desaforo. Mas certamente ele sempre dá um jeito lá e ele organiza. Então vamos fazer o seguinte, a semana que vem a gente dá o nome de quem ganhou ao vivo, porque ela vai ser contatada essa semana, né? Quem sabe a gente coloca no nosso Instagram durante a semana. Não, a gente bota no Instagram. No Instagram. Vamos compartilhar em tudo que é lugar. Então a gente vai sortear e vai... Porque o Thiago, ele faz propaganda, chega aqui tendo ideia e a gente que se vira, Tá vendo? Isso que é bom de programa ao vivo, essa discussão toda assim. Não era pra ter brinde? Era. Tá, então tá. Né? Então tem um brinde. Né? Um beijão. Olha, tô com o chapeuzinho, é hora de faturar, então. Beijão lá, Samiras. Essa semana indiquei vocês lá para uma empresa. Isso, avisa no ar. Solar Anitta. Tem que avisar. Avisa no ar. Faça as indicações, né, tia? Sausen. Quem mais? LS Farma. Não, mas eu tô vendo, teve alguns que eu fiz umas aproximações essa semana e a gente tá sempre indicando os parceiros. E acho que vem novidade por aí, Thiago? Tem, a semana que vem a gente tem aí de que as gurias também da Salute Home Care. Muito então, bem. todos os dias tem alguém que me liga ali, Thiago, tem um contatinho? Claro que eu tenho. Tu é dos contatinhos, Thiago? Eu sou do... Ô, patroa, dá uma olhada nisso, porque esses contatinhos a gente vai monitorar, sou patroa. Sou dos contatinhos. Então, olha, pensou em divulgar sua marca, é no Mais Longe, né?
Tu tá ótimo, Thiago. Olha, tu tá ótimo, cada dia melhor. Eu quero um programa o domingo inteiro à tarde. Tipo assim, um Quem Quer Dinheiro. Já existe algo assim? Olha, você com essa cartola não existe. Um microfone grandão assim. Olha, é um novo substituto. Bom, gente, então assim... Chegamos ao final deste Mais Longe, agradecendo aí a parceria, a companhia de vocês, a Marilice aqui nos falando que o resultado da Diva Gaúcha vai sair dia 19 de setembro, às 15 horas, no Facebook da Marilice, então ó, fiquem ligados. E bom, gente, né, a gente vai desejando um bom final de semana para todos e até sábado que vem. Beijo, Samanta! Beijo, Thiago. beijo! Mais Longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Teicher, essencial como sorrir.